E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Vamos ver se esse vídeo vai agora. Eu consigo ajudar vocês um pouquinho aí na nossa prova. Então vamos lá para a correção dos exercícios, né, com consulta. E eu acredito que só isso aqui já vai dar um ótimo panorama aí para a prova de vocês, beleza? Então vamos lá aqui para a primeira questão aqui. Explique o contexto em que a dinastia Tudor ascendeu ao trono, certo? As consequências disso para a Inglaterra ao longo dos anos. Então vamos lá, gente. Para poder responder isso no contexto, a gente precisa abordar uma série de assuntos aqui, que a questão vai falar, que seja a Guerra das Duas Rosas, desenvolvimento socorrido na Inglaterra, quem foi Henrique VIII, a Igreja Anglicana, expansão e conquistas ultramarinas, Elizabeth I e relação com o parlamento. Vamos por partes tentar entender cada uma dessas coisas aí. Primeiro ponto, Guerra das Duas Rosas. Bom, essa guerra foi uma guerra entre um confronto, na verdade, entre famílias aristocráticas rivais. E essas famílias estavam disputando pela coroa da Inglaterra. E nesse contexto, a nobreza ela fica enfraquecida, né? Diante de tantas guerras, gastou-se muito, a nobreza fica enfraquecida e quem ascende ao poder é o rei Henrique VIII. Vai sair do meio a partir desse conflito, dessa Guerra das Duas Rosas. O rei Henrique VIII, ele vai então romper, né, com a Igreja Católica na Inglaterra. Então ele quer se divorciar, uma série de coisas, e ele não concorda com muitos pontos, então ele rompe com a Igreja Católica e ele funda a Igreja Anglicana, tá bom? Nesse processo de rompimento com a Igreja Católica, isso também vai gerar uma série de desenvolvimentos aí culturais, né, e econômicos para a Inglaterra. Muitos desenvolvimentos aí comerciais, marítimos, a Inglaterra vai ter a partir desse rompimento, a partir da gestão aí da dinastia Tudor com o Henrique VIII, tá bom? Além disso, nós vamos ver que começa então a partir aí do Henrique VIII também uma série de expansões marítimas, as conquistas ultramarinas, tá bom? A partir dele. Porém, isso só vai isso vai intensificar, vamos colocar assim, a partir do reinado da filha dele, né, que é a Elizabeth I, a segunda aí, então, representante da dinastia Tudor. O rei Henrique VIII morre e quem assume é a sua filha Elizabeth I. A Elizabeth, ela vai investir mais, né, nessas conquistas ultramarinas, vai fazer aí com que até parcerias com piratas e tal, isso vai trazer muito lucro, né, para a Inglaterra. E tanto Henrique VIII quanto a Elizabeth, eles tiveram uma boa relação com o parlamento. Por quê, gente? Nós vamos ver que a dinastia Tudor, ela vai meio que favorecer, né, nas suas leis, no seu modo de governar, vai favorecer essa burguesia que está surgindo na Inglaterra. Então, para os burgueses, e era quem compunha o parlamento em sua maioria, eram os burgueses, então eles vão ter uma boa relação. Diferentemente dos Stuart, que eles vão querer favorecer uma nobreza, tá bom? Vão querer resgatar, né, esses valores, a nobreza e tal, e vão governar de forma a favorecer a nobreza, e vai então os Stuart terem muitos conflitos com o parlamento. Então, vamos colocar aqui bem claro, os Tudor, né, na figura do senhor Henrique VIII e Elizabeth I, um bom relacionamento com o parlamento. Por quê? Porque eles governavam de forma a favorecer a burguesia. Os Stuart, do outro lado, muitos conflitos com o parlamento. Por quê? Porque eles tendiam a favorecer a nobreza e não a burguesia. Beleza? Vamos então para a segunda pergunta, a gente já respondeu parte delas aqui. Explique o contexto em que a dinastia Stuart assumiu o trono, as consequências disso para a Inglaterra ao longo dos anos. Bom, primeiro aqui tem que falar sobre o rei Jaime I, conflitos entre anglicanos, puritanos e católicos, influência francesa na monarquia e o Carlos I. Então vamos ver aqui como é que mudou de Tudor para Stuart. Primeiro, gente, a rainha Elizabeth I ela não teve filhos.
Então não havia um sucessor direto ao trono da dinastia Tudor. Então precisou ir buscar um parente dela na Escócia. E aí esse cara na Escócia era o Jaime VI. E ele passa então a se chamar Jaime I, tá bom? Ao assumir o comando da Inglaterra e como rei da Inglaterra. Então Jaime I, ele vai abrir a dinastia Stuart, certo? O Jaime I, gente, ele vai então começar a governar e ele tenta resgatar esses valores aí de valorização da monarquia na Inglaterra. Quando fala aqui dos conflitos entre anglicanos, puritanos e católicos, por quê? Porque os Stuart, eles tinham leis, certo? Que concedia benefícios aos anglicanos. Então os católicos e os puritanos, os calvinistas, eles se sentiam prejudicados nesse processo. Então havia muito conflito entre anglicanos, puritanos e católicos. Por quê? Porque os Stuart favoreciam, existiam benefícios concedidos somente aos anglicanos, tá bom? E é nesse processo, quando a gente fala aqui de influência francesa na monarquia, a França tinha o direito divino dos monarcas, tá bom? Isso tudo nós estamos falando aqui, gente, estamos na página 8 da apostila, tá bom? Quando nós falamos aqui, então nós estamos aqui na página 8 da apostila, vai falar sobre aí essa questão dos Stuart propriamente dito. Então o direito divino dos monarcas, o que era isso? Gente, aqui, segundo esse entendimento, muito predominante na França, o rei era um agente direto de Deus. Ele era um agente divino no poder. Então as suas ordens eram inquestionáveis. Então uma série de benefícios para a nobreza eram porque eles eram pessoas escolhidas por Deus para poder governar ali. Então esse direito divino dos monarcas, a dinastia Stuart tenta implantar isso na Inglaterra. Porém, o parlamento vai totalmente contra isso e vai tentar barrar isso de qualquer forma, tá bom? Então vão surgir uma série de conflitos entre eles aí. Mas o Jaime I, ele começa a dar os primeiros passos para isso. O filho dele, o Carlos I, é quem vai com mais afinco tentar implantar essa questão, né, dessa monarquia, né, uma valorização da nobreza na Inglaterra. Isso vai surgir uma série aí de conflitos, que é a pergunta número 3, que diz aqui, ó: explique o que foi a Revolução Puritana, tá bom? O que foi a Revolução Puritana, suas causas e ações relacionadas a ela. Então a nossa resposta aqui precisa falar sobre invasão do parlamento, quem eram os representantes de cada lado dessa guerra, Oliver Cromwell, República Puritana ou República Cromwell e os atos de navegação. Tudo isso está envolvido diretamente no que foi a Revolução Puritana. Então vamos por partes. No caso aqui, invasão ao parlamento. Falei que o Carlos I, né, o Jaime I começou a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o Carlos I, seu filho, foi quem intensificou isso. O Carlos I, chega um momento que ele manda invadir o parlamento e fechar o parlamento. Ou seja, gente, qualquer coisa quem poderia barrar os atos do rei, né, de uma maneira mais justa, de uma maneira mais igualitária, seria o parlamento, seriam várias cabeças pensando. E ele então vai e fecha esse parlamento. Nesse processo se instala uma guerra civil, que é a chamada Revolução Puritana. E nessa guerra então haviam dois lados, é a segunda parte da pergunta. Um lado do rei e um lado do parlamento. Quem defendia o rei? Quem apoiava o rei nesse conflito? Eram os nobres, os católicos e os anglicanos, defendendo o rei. Do lado do parlamento, quem defendia o parlamento eram os pequenos proprietários de terra, os mercadores e os donos das manufaturas, certo? Então tem de um lado um grupo defendendo o rei, nobres católicos e anglicanos, e do outro lado pessoas defendendo o parlamento, pequenos proprietários de terra, mercadores e donos de manufaturas. E
Quem cuidava, quem é o líder do exército aqui do parlamento, o exército de um novo tipo, né, era o Oliver Cromwell, esse cara aqui que fala aqui na pergunta. Esse Oliver Cromwell é um cara que ele vai conduzir esse exército e ele vence, né, o exército aqui do rei. O Carlos I ele é decapitado, certo? E o Cromwell assume o poder. Porém, por que fala aqui de República Puritana ou República de Cromwell? Porque ele não era rei, tá bom? Então ele vai assumir o poder, mas paralelo ao parlamento. Então uma república, porque existem outros ali dividindo esse poder aqui. E ele vai comandar então essa fase da Inglaterra. Porém, assim, ele tem muitas coisas boas que ele faz ali. Uma delas são aqui os atos de navegação. O que eram os atos de navegação? Gente, toda mercadoria negociada com a Inglaterra ela tinha que ser transportada em navios ingleses. Ou então, você tinha que ter o seu próprio navio para poder trazer essa mercadoria até a Inglaterra. Então isso fortaleceu a marinha mercante, tornou a Inglaterra uma potência marítima na época, e evitava aí os atravessadores, pessoas que compravam nos portos por preços mais baratos e ganhavam dinheiro nessas transações. Então a Inglaterra enriqueceu muito, né? A burguesia aí enriqueceu bastante aí nesse processo. Porém o Cromwell, ele vai ficando aí no final, né, da sua gestão um pouco autoritário, um pouco tirano, né? Então o parlamento já começa a ver ele com maus olhos. E aí ele morre, o seu filho assume, e aí é a hora do parlamento dar um passo, né? É a próxima questão aqui, que é a Revolução Gloriosa. Explique o que foi a Revolução Gloriosa. Gente, nós ainda estamos falando aqui tudo isso na página 9, tá bom? Da sua apostila. Você vai ver aqui, vai ter a figurinha aqui do Oliver Cromwell, tá bom? E nós vamos ver aqui falando sobre os atos de navegação, tá bom? E a Revolução Gloriosa, falando aqui ó, na sua apostila, na página 9, tá bom? O que acontece aqui, gente? Vamos voltar para a pergunta. Ele pede para você falar sobre os atos envolvendo a volta do poder da dinastia Stuart, com Carlos II, sucedido por Jaime II, a vinda de Guilherme de Orange e Maria II e o que foi o Bill of Rights. Vamos lá. Por que essa dinastia Stuart volta ao poder? Gente, lembra que o filho do Oliver Cromwell não era muito carismático, então a galera não queria ele comandando, então o parlamento traz de volta a dinastia Stuart na figura do senhor Carlos II, filho do Carlos I, que foi decapitado pelo Oliver Cromwell. O Carlos II, ele já vai ali começar a, mais uma vez, ter relações amistosas com a Igreja Católica, certo? E ele vai começar a decretar algumas leis e o parlamento já começa a meio que ficar de olhos abertos, certo? E nesse processo, o Carlos II, ele é sucedido pelo irmão dele, Jaime II. O Jaime II toma o poder e aí sim, o Jaime II ele vai tentar restaurar o poder do catolicismo na Inglaterra. E aí é onde o parlamento vai com os dois pés no peito dele. Falou, rapaz, o negócio é o seguinte, o seu pai, o Carlos, ele já tentou essas ideias aí e ele foi morto. Então é melhor você abandonar o poder, porque senão o mesmo pode acontecer com você, de uma forma bem sutil assim. E aí o que acontece? Então o parlamento, o Jaime II ele é deposto, ou seja, ele é tirado do poder, né, pelo parlamento, e aí precisava se colocar um rei. O que eles vão fazer? Aí sim surge a figura da Maria II e do Guilherme de Orange. A Maria II aqui, ela é filha do Jaime II, mas ela era casada com um holandês chamado Guilherme de Orange. Então, a proposta do parlamento é para que volte a Maria II para a Inglaterra com o seu marido Guilherme de Orange para governar. Porém,
com medo de uma volta de um novo tirano assumir o governo da Inglaterra, eles já estabelecem para eles, olha, você quer reinar? Quer comandar a Inglaterra? Sim, claro, com certeza eu quero, quem não quer? Mas para isso você vai ter que se submeter a algumas coisas, que é o Bill of Rights, ou seja, a Declaração dos Direitos. Isso, gente, basicamente vai dizer o que para esse rei, para esse Guilherme? Vai falar, olha, o poder está na mão do parlamento. E os súditos, os ingleses, os súditos desse rei, eles devem ser livres. Então, poder ao parlamento e liberdade aos súditos é o que vai sugerir aí o Bill of Rights. Aceita, aceita. Então, a partir daí, gente, a partir do Guilherme de Orange, nós vamos ter aí a figura de um rei mais de enfeite, falar assim de uma maneira grosseira. Mas na verdade ele vai cumprir um papel de chefe de Estado e não um chefe de governo, né? Na verdade as ações de governo vão estar na mão do parlamento e o rei aqui, ele vai cumprir um chefe de Estado, é aquele cara que aparece na foto, é o cara que vai visitar, que faz homenagem e tal, aquela coisa, mas quem governa o poder de verdade está na mão do parlamento, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão aqui, que fala sobre a Revolução Industrial. Explique a afirmativa. A Revolução Industrial foi uma das maiores transformações socioeconômicas da história, processo que modificou em escala mundial as relações de produção, consumo e trabalho. Uma resposta pessoal, baseada em tudo que você aprendeu. Na sua apostila, a base para isso vai estar a partir do tema 2, a partir da página 14, tá bom? Vai estar sobre essas relações aí. Gente, basicamente, o que a Revolução Industrial ela fez com a Inglaterra? Na verdade, ela mudou o modo em que essa sociedade vive. A Revolução Industrial mudou a forma de se trabalhar, a forma de se consumir bens, a forma até de ser esse cidadão. Vão surgir duas novas classes aí sociais, que é a burguesia e o proletariado. Né? Os burgueses, que são os novos ricos aí, né? Pessoas que vão ser os donos de manufaturas, os proprietários de terra, os mercadores, banqueiros, essas pessoas, e o proletariado, que são as pessoas que vendem parte da sua vida, né, para poder ter o sustento. Tá bom? Então vai mudar basicamente isso. Por que a afirmação diz aqui que foi uma das maiores transformações socioeconômicas da história? Porque mudou a forma dessa sociedade se comportar, mudou a maneira como a econômica, né, dessa sociedade, o quanto se ganha, como é que se processa tudo isso, mudou. Né? Então, ele vai dizer que mudou em escala mundial as relações de produção, consumo e trabalho. Por quê? Eu vou ter uma forma de produção, um ritmo de vida ditado pela natureza, ditado pelas estações do ano. Então, amanheceu, o cara acorda, o sol se pôs, chegou o final do expediente e tal. Então, o ritmo de vida é baseado na natureza. Tem o inverno, ele para e tal, vai produzir uma outra coisa, tal. Agora não. Agora o ritmo de vida, de trabalho é determinado pelo relógio, determinado pelas máquinas, certo? Antes, o cara ele era um artesão, ele conhecia todo o processo produtivo, ele desde criar a ovelha, tosar essa ovelha, fazer a lã, tingir, confeccionar as roupas, ele conhecia desde a criação da lã até o cliente final, a pessoa que ia usar a roupa dele. Tudo isso, então, ele conhecia todo o processo produtivo. Aí, a partir de então, ele passa com as manufaturas, por exemplo, a conhecer parte do processo produtivo só. Então mudou, o cara antes que sabia de tudo, agora ele sabe parte do processo. E mais ainda, ele deixou de ser um artesão e passou a ser um operador de máquina. Um conhecimento fragmentado, muito limitado, de puxar as alavancas, apertar botões, operar prensas e coisas desse tipo. Então mudou a maneira em que a sociedade se comportava, o modo de se ver a vida, certo? Continuando aqui na 6, de maneira resumida, defina e aponte consequências de 3 coisas, gente: política de cercamentos, mudanças na agricultura e uso do carvão e mineral e ferro. Gente, política de cercamento e mudança na agricultura, página 15 da apostila.
tá bom? Uso do carvão, mineral e ferro, 16, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, questão da política de cercamentos aí, né? Foi aquela questão de que antes havia um uso livre da terra, né? Então as pessoas simplesmente usavam a terra e não havia isso. Houve então por parte do parlamento uma medida política para regularizar as terras foram cercadas, então a partir de agora essa terra tem dono. Bom, então as pessoas foram meio que expulsas das suas propriedades e migraram para cidades. Tá bom? Então agora essa terra ela tem dono, você tem uma escritura, você tem um papel que comprova que você é dono daqui. Isso forçou então essas pessoas que antes usavam a terra de forma livre, agora não tem mais terra, não tem direito de usar aquela terra porque ela foi cercada, tá bom? E eles migraram para cidades. As mudanças na agricultura é a questão do sistema trienal de cultivo, tá bom? Onde eles semeavam ali, plantavam uma parte, né, em um período plantavam a terra para as gramíneas, para alimentar as ovelhas, essas ovelhas produziam adubo para poder produzir outras coisas, como cereais e tal. Então, outro tempo essa terra era usada para poder plantar cereais, e depois essa mesma terra usava para poder plantar as batatas, beterrabas, por exemplo, essas coisas. Então, havia um sistema trienal, a terra trocava o uso daquela terra, dava tempo dessa terra, então, descansar, ela ter de novo ali as suas propriedades e produzir um alimento. Além disso, foi a questão aqui da confinação do gado, né? O gado antes que era criado solto, né, de maneira mais solta, esse gado agora ele é confinado, então ele engorda mais, ele tem uma qualidade maior aí de carne, de gordura, né? Então se produz mais com isso. E a técnica do arado profundo. Então são essas coisas que aqui na questão das mudanças da agricultura. Sistema trienal de cultivo, confinamento do gado e usado do arado profundo, essa terra escavada mais profundamente, proporcionando uma melhor mistura e produzindo mais alimentos. A última questão, o uso do carvão, mineral e ferro, tá bom? O que isso mudou? Gente, até então se usava carvão vegetal, mas o carvão vegetal ele é limitado no seu ponto de fusão, né? Quando se pegava para derreter o ferro, não atingia uma temperatura muito alta. Derretia, mas não era aquela coisa. Para que houvesse uma purificação desse ferro, tinha que se elevar a temperatura aí, né? E aí o que acontece? Com o uso do carvão mineral, isso proporcionou uma melhora na alimentação, né, na própria produção das máquinas, né, a vapor, mas começou a se produzir um ferro de mais qualidade. E aí, se eu tenho um ferro de mais qualidade, eu posso fazer máquinas melhores, ferramentas melhores, né, tudo isso para poder aí, dar um impulso nessa industrialização na Inglaterra, certo? Bom, pergunta 7. Comente sobre a transição de artesanato passando da manufatura chegando à maquinofatura, certo? Então, questão aqui vai ter que falar sobre ritmo de trabalho, fragmentação do processo em uma busca cada vez maior por altos ganhos, relação tempo e dinheiro. Para a resposta dessa aqui, gente, nós estamos lá para a página 17. Vai falar dessa transição do artesanato à manufatura. Já falei um pouco sobre isso, mas vale a pena repetir aqui. Que a questão, artesanato, você tem que pensar no produtor, certo? O artesão lá do campo, o cara que fazia tudo, né? Era um artesão mesmo. E aí ele fazia, trabalhava geralmente em família, né? A partir daí, se passou essa produção onde o cara conhecia tudo para uma questão aqui a questão de as manufaturas. Eram grandes galpões, ainda era feito à mão, porém era um ritmo de produção maior. Então, ao invés do artesão, ele produz só ele com a família dele lá no tempo dele, já que na manufatura vai surgir um cara para fiscalizar essa produção, vai surgir a figura do patrão, vai trabalhar mais ali sob pressão e cada um faz uma coisa. Então já eram os primeiros ritmos aí de uma linha de produção para se produzir, mas até então eram usadas as mãos, beleza? Eram muita gente trabalhando para poder ir já em troca de um salário. Nesse processo,
ao invés do artesão, que o cara conhece todo o processo produtivo, já na manufatura nós vamos ter uma fragmentação desse processo produtivo. Então o cara conhece parte só do processo produtivo, não tudo mais, né? Aí quando a coisa vai para a maquinofatura, ele passa a ser apenas um operador de máquinas. A máquina faz todo o trabalho, então ele só alimenta essa máquina, né, com lã, com aquilo que ela precisa, para que essa máquina produza e faça de uma maneira mais barata e mais rápida, tá bom? Para tudo isso. Bom, então há essa fragmentação do processo e aí há um crescente consumismo aí, né? As pessoas começam a consumir mais tudo isso que é produzido porque baixa-se o preço e a produção, ela agora é motivada por lucro, por ganho. Isso, as cidades todas cheias, as pessoas começam a questão de o tempo valer dinheiro, né? Então a questão aí do tempo valer dinheiro, as pessoas não podem perder tempo, elas estão sempre apressadas, sempre correndo, as máquinas têm que trabalhar o tempo todo. Isso também vai caracterizar uma mudança no modo de vida das pessoas. Beleza? Chegando aqui para a nossa questão número 8, comente sobre as transformações sociais ocorridas na Inglaterra nos séculos 17 e 18. Sua resposta deve falar sobre consolidação das duas classes sociais, burguesia e proletariado, as multidões nas cidades, as muitas formas de poluição, a impessoalidade nos relacionamentos manifestados em forma de melancolia, temores, angústias e a crescente criminalidade associada ao desemprego, condições de moradia e conceito do tempo útil. Gente, eu sei que parece muita coisa, mas aqui você ao compor essa resposta, você fica por dentro de todo o contexto, tá bom? Então, o dia que cair na sua prova aí, né, qualquer questão sobre esses pontos, você vai saber responder, porque você conhece o contexto. Vocês vão ver que as coisas estão muito ligadas umas às outras. Então vamos por partes aqui, gente. Consolidação das duas classes sociais, burguesia e proletariado. Já falamos sobre isso. Os burgueses são os empresários aqui, são as pessoas que vão investir dinheiro aqui, são os proprietários de terra, os banqueiros, os donos primeiramente as manufaturas, para depois das grandes fábricas, são as pessoas que vão investir dinheiro e vão lucrar com esse trabalho aí, os banqueiros, as pessoas que estavam ali crescendo. E o proletariado são essas pessoas, lembra da política de cercamento? As pessoas saíram do campo, foram para as cidades, agora tem que vender a sua mão de obra de uma maneira barata. E aí então essas pessoas, elas vão ter que se submeter a essas relações de trabalho para poder sobreviver, para poder sustentar. Esse é o proletariado, a pessoa que vende o seu trabalho para poder sobreviver. Bom, depois ele vai pedir para falar sobre as multidões nas cidades. Gente, havia a migração de pessoas para as grandes cidades inglesas, foi um fenômeno muito grande, né? Então o que acontece? Junto com isso, junto com a pressa, essa questão do tempo e tudo isso, vem essa questão dessa impessoalidade, ninguém mais se conhece mais, não tem aquela coisa do campo, de um passar pelo outro, bom dia, ninguém se conhece, está todo mundo correndo, todo mundo apressado, todo mundo louco e o trabalho é muito estressante. As pessoas trabalham muitas horas por dia, tem muito barulho, né? Já emendando aqui na poluição, existe muita poluição sonora, tem muita poluição esgoto nas ruas, as pessoas estão sempre correndo e vai começar aí muitas doenças psicológicas aí entre as pessoas, que é essa angústia, né, de estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho, né, essa melancolia, todo esse mal, sinais de uma depressão aí no meio dessas pessoas vai caracterizar a vida na cidade. Então viver na cidade é esse vazio, por mais que você esteja cercado de gente, vai estar aí essa questão de vazio. E a criminalidade não tem emprego para todo mundo, as pessoas querem sobreviver, né? Então vão surgindo aí a burguesia crescente, então tem muitos, né, ascendendo, aí, muitos ganhando dinheiro e muitos com nada. Então essas pessoas que não conseguem trabalho vão entrar aí para a criminalidade, tá bom? Então é nesse tempo que vai surgir aí esse conceito aí de quem trabalha é alguém, né, é um bom cidadão, porque o tempo dele é útil para alguma coisa. Você está desempregado, você é um inútil, você é um desocupado, então você é mal visto pela sociedade.
certo? E as questões de moradia, gente, são péssimas as moradias, né? As pessoas vivem em cortiços muito apertados, né, em condições muito ruins. Tudo isso é a caracterização da vida nas cidades na Inglaterra do 17 e do 18, tá bom? Bom, para terminar aqui já na questão 9, quem eram, como agiam e como entendiam o momento e o que pretendiam os ludistas, certo? São muitas perguntas aqui, mas basicamente falando sobre o ludismo, tá bom? Então, quem eram, como agiam, como entendiam o momento e o que eles pretendiam. Para falar sobre isso, nós vamos ter que avançar um pouco aí na nossa apostila, lá para o tema 4, tá bom? Que acontece? Os ludistas aqui, então, gente, são pessoas que eles eram conhecidos como os quebradores de máquinas. São as pessoas que trabalhavam e não viam uma forma de lutar contra esse sistema, né? Eram péssimas condições de trabalho, eles queriam a criação de leis trabalhistas, né? O fim das dispensas arbitrais, qualquer coisa de errado você vai estar demitido, afinal de contas tinha muita mão de obra sobrando. Então eles lutavam por isso. Qual a forma deles de lutar? Eles quebravam as máquinas. E aí a gente vai ver duas correntes de pensamento. Uma vai dizer que os ludistas eles achavam que a máquina era o problema. Não era bem o patrão, não era o sistema todo ali que estava acontecendo. Era a máquina, era o grande problema. Por isso que vai dizer aqui, ó, como entendiam o momento. Tá bom? Eles entendiam que a máquina era o grande problema. E então quebra-se a máquina para que resolver o problema. Mas há uma outra linha de pensamento que vai dizer aqui que os ludistas eram pessoas muito conscientes, né? Até porque os seus ataques eram muito específicos. Eles agiam durante a noite e máquinas que tomavam o lugar de muitas pessoas eram aqueles que quebravam. Então aquelas máquinas que várias pessoas operavam, essas não eram quebradas. Então uma linha de pensamento que vai dizer que os ludistas eles eram pessoas muito conscientes, sabiam bem o que estavam fazendo, porém, poxa, agir de forma violenta era um recurso que esses trabalhadores tinham para poder ter voz, né, em um mundo tão difícil quanto esse dessa Inglaterra nesse período. E aí, ele vai dizer aqui quanto aos cartistas, quem eram, como agiam e o que pretendiam em cada uma de suas petições. Gente, como o próprio nome diz, cartistas, eles mandavam cartas, tá bom? Quem eram os cartistas? Os cartistas, eles vêm de uma associação de trabalhadores, que é o que a gente hoje conhece aí, a grosso modo, como sindicato. Eram os primeiros passos dos sindicatos aí, né? Então era uma associação de trabalhadores, e eles então fizeram, sabe aquela coisa de abaixo-assinado, vai colhendo assinaturas para poder se reivindicar alguma coisa. Então eles tinham aqui as suas reivindicações, né, que era, entre elas, o voto secreto, sufrágio universal masculino, ou seja, independente de quanto o cara ganha, ele tem que ter o direito a voto. E eles queriam colocar a gente deles, os operários, no parlamento. E não só burgueses, mas também a classe operária no parlamento. Juntaram aí coisa de 1.300.000 assinaturas na sua primeira petição, mas até então não deu em nada. Resultou em greves e um monte de coisas. Aí o parlamento não deu ouvidos. Os cartistas então resolvem fazer uma segunda petição. Junto às primeiras, eles colocam outras coisas, por exemplo, aumento de salário e a diminuição da jornada de trabalho. Lembra que as pessoas aqui trabalhavam muito, gente, mais às vezes 15, 17 horas para trabalhar. E aí os cartistas então reivindicaram isso, fizeram uma segunda petição e agora com 3.300.000 assinaturas entregam isso para o parlamento. E esses são então os primeiros passos aí para se conquistar coisas novas aí, novas posições para esse mundo na Inglaterra. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Se concentrem aí nessa, assistam isso aí junto com a atividade de vocês e vai ajudar muito na prova de vocês tudo isso, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus.